Gostaria de colocar a igreja de pé, nós vamos estar louvando o nome do Senhor. O hino de número 28 da harpa cristã. Abra sua harpa cristã no número 28. Deus vai te guiar. Hoje é uma oportunidade muito grande que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa. É um privilégio poder adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então que nessa noite você venha louvar de todo o coração, que você venha entregar o seu melhor para Deus nessa noite. Deus vai te guiar. Número 28 da harpa cristã. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, vem um Salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga pode Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Oh glória, Deus vai te guiar com a sua forte mão. Hino de número 115 da harpa cristã, trabalhai e orai. Nós viemos a cada dia trabalhar na vinha do Senhor, estar ocupado na presença do Senhor Jesus, a cada dia dar o nosso melhor, trabalhar e orai. 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha
vinha doce. Olha o que você vai fazer: trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Nosso pastor que vai estar ministrando a palavra ofertória neste momento, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, nesse momento nós vamos fazer uma inversão na ordem. Nós vamos entrar agora, nesse momento, com a pregação da palavra, o estudo da palavra de Deus, e posteriormente, ok, faremos uma menção ofertória especial nessa noite. Vou convidar aqui a pastora Ana, ela vai estar ministrando a palavra de Deus. Nós vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de louvor, de adoração. É sempre um privilégio, Pai, poder louvar o teu nome. É sempre um privilégio, uma alegria estar na casa do Senhor para celebrar juntamente com os salvos ao Cristo que venceu a morte, ó Deus, e ressuscitou o terceiro dia para nos dar a certeza da vida eterna. Pai amado, neste momento, toma tua filha nas tuas mãos, usa, ó Deus, segundo a tua grande graça e poder. Ó Deus, toca em nossos corações, em nossas mentes, e torna, Pai amado, nos torna capazes de ouvir a tua palavra, de compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, o decorrer, Pai amado, deste culto, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, estenda a sua mão de poder para curar, para libertar e para salvar, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a noiva de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Gostaria que neste momento você atentasse para a palavra de Deus juntamente comigo, já pegando a sua Bíblia aí, abrindo lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu gostaria de combinar com você uma coisa: que você não andasse, não olhasse o celular, que você estivesse atento à palavra de Deus, porque sempre quando nós viemos à casa de Deus, eu acredito que a noiva de Cristo, ela tem um propósito. Amém? Quantos concordam comigo? Amém. Pode dizer amém. Você tem um propósito de dar ao Senhor o teu melhor como culto. Isso envolve também comportamento de atenção, né? Onde você fica atento a tudo que o Espírito Santo de Deus, ele merece. Se ele merece a tua reverência, a tua atenção, você entende dessa forma? Então, você é noiva de Cristo. Quantos podem dizer amém comigo? Amém. Então vamos estar meditando na palavra do Senhor. E eu gostaria de conversar com você e colocar o que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre tempos difíceis, tempo de apostasia, tempos tenebrosos para a igreja de Cristo. E há um alerta para nós nessa noite, que Paulo ele se dirige a Timóteo, mas a Bíblia, ela também se estende a nós. Vamos estar meditando na palavra de Deus, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes à verdade, mas negando a eficácia dela. Não é simplesmente um livro que deve ser lido e somente ouvido. Não, a palavra, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela precisa ser gerada dentro do nosso coração. A palavra, ela precisa limpar a nossa vida de uma maneira que nós não venhamos mais andar como andávamos antes no mundo. Mas, a partir do momento que você assume um compromisso com a verdade
Deus, o Espírito Santo, ele te dá condição de você viver em novidade de vida. E eu gostaria de dividir esse capítulo 3, que me chamou muita atenção. Ela fala dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E por que não, abordar esse assunto? Precisamos falar sim sobre a volta do Senhor Jesus, precisamos falar sim sobre a apostasia, precisamos falar da igreja como noiva, da igreja adornada, que precisa se preparar, porque nós entendemos que muitas pessoas estão como? Estão como aquelas loucas, nécias, aquelas noivas que estão dormindo. E nós já estamos vivendo um momento de apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar-se? É se desviar da fé, é se desviar de tudo aquilo que foi proposto por Deus para nós. Um plano foi feito para a humanidade. Jesus, nosso Pai enviou Jesus, a graça nos foi dada. E nós vamos ver que no decorrer da história, sempre a palavra ela está disposta a cada um de nós. O Senhor, ele nos abriu um novo e vivo caminho. As pessoas ouvem a sã doutrina, as pessoas já ouviram falar do sacrifício de Cristo, mas as pessoas estão se desviando, estão deixando. Às vezes, por um momento, elas aceitam a Jesus. Presta bastante atenção. Elas aceitam a Jesus, elas dizem que são de Cristo, mas no decorrer da sua caminhada, elas vão se desviando da verdade, elas vão largando a fé e vão parando no caminho, vão deixando a prática da palavra de Deus, e ela vai se distanciando cada vez mais da comunhão com o Espírito Santo. Lembrando, a igreja, que nós só veremos a Deus se nós dermos fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele precisa ser gerado em nossos corações. E quando nós olhamos para 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ver Paulo chamando Timóteo, que era um jovem, e eu fiquei maravilhado. Eu estava lendo todo o contexto, a partir do capítulo 1, contexto. Se você observar na sua Bíblia, não sei em casa, talvez, eu aconselho você a ler todo o capítulo de 2 Timóteo. É muito edificante. E eu vejo aqui, a partir do capítulo 1 de 2 Timóteo, ele fala da base de Timóteo. Ele começa dizendo assim: a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo o propósito da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Então a gente entende o seguinte, que quando Paulo ele expressa dessa forma a Timóteo, chamando ele de meu amado filho, porque Paulo, ele era o pai espiritual na fé de Timóteo, ele era o mentor de Timóteo, porque Timóteo, ele foi chamado para uma grande obra do Senhor. Nós acabamos de louvar aqui, eu estava até antes de vir para cá, estava cantando esse louvor: eu quero trabalhar para meu Senhor. E se você prestar atenção nessa mensagem, principalmente aos líderes que estão aqui, aos obreiros da casa de Deus, vocês que são chamados para fazer a obra de Deus, vocês vão sair daqui alegre. Por quê? Porque Paulo, ele era um homem que ele se preocupava em formar verdadeiros homens de Deus para trabalhar na seara do Senhor. E não foi diferente com Timóteo. E ele começa dizendo a Timóteo assim: eu dou graças a Deus, desde os antepassados, da sua vida. E ele começa a dizer da base de Timóteo. Ele fala da sua avó Loide e da sua mãe Eunice, que ensinou Timóteo desde pequeno, enxertou nele a palavra de Deus, ensinou ele nos caminhos do Senhor. Então já viu que o dom em Timóteo, que era o que? O Espírito Santo. Porque quando você tem contato com a Bíblia, você tem um contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele faz morada dentro de você, porque a palavra, ela é a espada do Espírito. E a palavra, ela tem um poder extraordinário, transformador. A palavra, ela transforma a vida do mais terrível pecador. Então, se você se atentar para a palavra de Deus, se você tomar a palavra de Deus como estilo de vida para você, para a sua família,
tirar a Bíblia das casas, das famílias. Hoje nós vamos ver pessoas muito ocupadas, pessoas muito atarefadas, uma correria danada. Hoje nós vamos ver que o ser humano está em busca de muitas coisas e muito pouquíssimo tempo ele se dedica às Escrituras Sagradas. Mas se você entender essa noite que a Bíblia, ela verdadeiramente é a lâmpada para os seus pés. O que significa isso? Ela vai iluminar o seu caminho. Ela vai te dar um estilo de vida totalmente contrário ao mundo. A palavra, ela vai te colocar em comunhão com o Espírito Santo. Ela vai te dar a condição de se comunicar com Deus. Se você entender que a Bíblia, toda ela, é divinamente inspirada por Deus, e que você de maneira alguma pode viver afastado dela, eu te garanto, com toda a certeza da minha alma, que ela vai transformar o teu caráter e ela vai te levar a uma eternidade eterna com Cristo. Porque nós observamos aqui que Paulo, ele testifica da base de Timóteo e ele dá graças a Deus. Então ele conhecia a família desse jovem, ele sabia que Timóteo era um homem já crescido, já considero aqui um homem já crescido. Ele conhecendo as bases de Timóteo, ele começa a dar graças a Deus e a testificar, né, daquilo que foi ensinado, da palavra que foi enxertada a ele. E ele diz a Timóteo, né, que nunca se envergonhe do Evangelho, que ele fosse participante das aflições. Espera aí, pastor, aflições? Eu não vim aqui para ouvir isso. Que seguir a Cristo, fazer a obra de Deus, eu vou passar por aflições. Eu vou dizer uma coisa para a igreja aqui. Fazer a obra de Deus, servir a Cristo, existem muitos desafios. Existem aflições. Você chora, você sofre por amor ao Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a contramão do mundo. O que a palavra faz na vida de um ser humano? Ela confronta o ser humano. Ela diz ao ser humano que ele precisa de mudança. Ela arranca tudo aquilo que você acha natural e que é pecaminoso, que ofende a Deus, tudo aquilo que é contrário a Deus. A palavra, ela faz com que você enxergue que se você permanecer na prática, né, da carne, na prática do pecado, você não pode ter comunhão com Deus. E quando você decide no coração que a palavra, ela é a verdade, você decide mudar, aí o Espírito Santo, ele entra, ele preenche o vazio que está na tua alma, e ele sacia a sua fome, e ele também vem com a sua água purificadora. E quando você entende isso, a palavra, ela começa a ser gerada dentro do seu interior. Aí você vai ver que tudo vai ser diferente. Então aqui nós vamos ver que no mundo, neste mundo terreno, onde existem muitas coisas que é prazerosa à humanidade, nós vamos ver que é um desafio. Porque muitas pessoas não querem ser confrontadas. É muito cômodo hoje você dizer que você serve a Cristo e você viver da mesma maneira que você vivia antigamente. Aí você cai numa religiosidade. Eu não estou aqui para falar das religiões e nem para falar de ninguém, mas uma vida religiosa onde você pode permanecer no pecado e você vem aos cultos e você vem aqui, tipo que pagar, né? Eu vou lá para levantar minha mão, eu vou no culto de oração, eu vou na igreja hoje, eu vou tomar ceia. Não é esse tipo de adoração que o Senhor requer de mim e de você. O que o Espírito Santo de Deus, ele requer desta humanidade, ele requer da igreja? Mudança de caráter, mudança de atitude, transformação. E aqui Paulo, no capítulo 1, ele tem essa preocupação. Ele fala do chamado de Timóteo, ele fala das bases, e ele fala que Paulo, no versículo 14, ele diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele dá vários conselhos, e continuando no capítulo 2, ele tem uma exortação constante. O que significa isso? Ele está preparando esse jovem para uma grande obra, para um grande trabalho. E ele
Ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então eu entendo o seguinte: para fazer a obra de Deus, para ser um dos tais, eu preciso me fortificar na graça. Se eu não fortalecer a minha vida espiritual e não fortificar na graça de Cristo, não tem como eu ficar de pé, não tem como eu fazer a obra de Deus, não tem como eu liderar, não tem como dar aula de escola dominical, não tem como eu ser uma pessoa que eu quero trabalhar, labutar na casa de Deus. Por quê? Porque se eu não me fortalecer, se eu não buscar uma comunhão, se eu não cuidar da minha vida espiritual, eu vou me colocar na frente da batalha como um soldado fraco, ferido, e eu vou ser alvejado pelo mundo. Eu vou ser alvejado pelas artimanhas do inimigo, do nosso opositor. É por isso que você vê muitas pessoas fraquejando na fé. Muitas pessoas, muitos homens, mulheres, jovens, fraquejando na fé, parando no meio do caminho. Por quê? Acharam que servir a Cristo é simplesmente de qualquer maneira. Se eu for ao culto, ouvir a mensagem do pastor, se eu ouvir a mensagem da minha líder, vai estar tudo certo. Mas na verdade, nos seus bastidores, ele não tem a preocupação de buscar um fortalecimento da sua vida espiritual. Então, Paulo, ele tem essa preocupação com Timóteo de tu, meu filho, fortifica-te na graça de Cristo Jesus, porque é tudo nele e para ele são todas as coisas. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso buscar os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Então eu preciso me fortalecer. E ele fala aqui, a partir do versículo 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Ou seja, depois que você se fortificar, Timóteo, depois que você trouxer a sua vida verdadeiramente para a base, que é Cristo, Jesus, ele é a base, ele é o alicerce. Aí você faz o quê? Você confia a homens esta obra. Mas como é que tem que ser esses homens? Fiéis e idôneos. Homens fiéis e maduros espirituais. Maturidade espiritual é o que menos nós vemos hoje. Pessoas imaturas. No domingo passado, nosso pastor aqui pregou sobre crescimento. É tempo de crescer. Porque existem muitas pessoas ainda tomando leitinho materno. Aquele leitinho gateando na casa de Deus. Há tanto tempo na igreja, mas são imaturos. Qualquer coisa de ruim, qualquer coisa desanima essa pessoa. A vida dela não tem uma firmeza. Ele não fortaleceu a sua vida espiritual na graça de Cristo. Ainda lhe falta alguma coisa. Para fazer a obra do Senhor, eu tenho que ser fiel. Fiel a quê? A palavra. Eu não posso ser contrário à Bíblia. Eu não posso fazer aquilo que me dá na telha. Eu não posso negociar a palavra de Deus. Eu tenho que ser fiel à sã doutrina. Eu tenho que ser santo como o meu Senhor é santo. Se eu sirvo um Deus santo, eu também tenho que ser santo. Então, esse negócio de pecado pequenininho, essa coisinha pequenininha eu posso fazer porque Deus me entende. Deus, eu vou orar, vou pedir perdão, a carne é fraca. Não, não tem nada disso não. Eu não posso viver na prática do pecado, porque se eu vivo na prática do pecado, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu peco hoje, peco na quarta, na quinta, na sexta, e eu vivo pecando, eu sou uma pessoa que ainda não adquiri uma maturidade espiritual. Ainda não sou uma pessoa fiel, uma pessoa idônea na fé. Então Paulo diz assim a Timóteo: olha, quando você adquirir tudo isso para você, e você se fortalecer na graça, e você despertar esse dom que há em você, aí você confia a outras pessoas. Como tem que ser essas pessoas? Idôneas e fiéis. Uma pessoa fiel e uma pessoa madura espiritualmente. Olha o perigo de nós entregarmos funções a pessoas imaturas. Amém, livros? Amém.
Então peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, porque Deus te confiou uma obra. E é muito grande, então você tem que ter discernimento. Paulo estava dizendo a Timóteo, olha, tudo é pelo Espírito. Cuidado. E ele começa, a falar também com Timóteo acerca, de se apresentar ao Senhor, no capítulo 2, a partir do versículo 15, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Observa que sempre Paulo, quando nós lemos a Bíblia, vai lançar a palavra como foco. Quem é o foco da minha vida e da sua vida? A palavra. Mas a palavra lida somente e ouvida? Não, a palavra aplicada. Porque a palavra, quando ela não é aplicada, quando ela não é vivida, para nada presta. Nada presta. Então a palavra, quando nós dizemos aqui que a palavra ela precisa ser observada e vivida, então ele diz assim, procura apresentar-te. Procura. Essa questão aqui, procura, é o mesmo, é o verbo ir, vai em busca. Então ele está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, vai em busca. Vai. Todo dia. Vai em busca de apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Poxa, eu fui consagrado, eu faço a obra de Deus, eu já tenho nome, isso não significa nada, meu querido. Todos os dias você tem que procurar, você tem que ir em busca, você tem que procurar apresentar, não as pessoas, em primeiro lugar a Deus, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo o seguinte: você não pode viver sem a palavra, você tem que entender a palavra, de frente para trás, de trás para frente. Você tem que ser Bíblia purinho, e você tem que viver essa palavra. Por quê? Porque primeiro você vai a Deus, primeiro você está diante de Deus. Existem muitas pessoas que querem estar diante das pessoas, ela quer mostrar para as pessoas que ela canta bem, que ela tem habilidade na casa de Deus, ela quer fazer alguma coisa, ela quer ser vista, mas ela não tem a preocupação de como está a sua conduta diante do Senhor, porque o obreiro aprovado, ele é apto para tomar as coisas sagradas de Deus e servir. Agora, quando você não é aprovado, você é um profano. Você, quando faz o contrário do que a Bíblia diz, você está tomando o sagrado, mas na verdade você é um mentiroso. Por quê? Você não vive a Bíblia, você não vive as Escrituras, você prega aos outros, você fala às pessoas, você ministra às pessoas, mas você mesmo não é um obreiro aonde Deus ele olha e sinta prazer. Deus ele não aguenta mais olhar para você. Deus ele não suporta mais ver você trabalhando e colocando a mão nas coisas sagradas. Por quê? Porque você não se preocupa com a sua vida espiritual. Então hoje nós estamos vivendo a apostasia, porque a maior parte de pessoas por aí, espalhada na face da terra, que se chamam obreiros, colaboradores, que são pessoas que estão na mídia e dizem ser uma pessoa que ela tem um certo status, ou ela é pastor, ou ele é presbítero, ou ele é diácono. Infelizmente, nós olhamos para a vida de muitas pessoas, elas não estão encaixadas aqui dentro da Bíblia. Mas Timóteo, ele, em primeiro lugar, ele dá orientação, Paulo ele dá orientação a Timóteo, como ele deve se apresentar para depois fazer a obra de Deus. E acabando de dar todas as orientações a Timóteo, agora eu entro no capítulo 3, que é o foco que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de esmiuçar aqui e colocar em 4 tópicos. Capítulo 3, a partir do 1, versículo 1 ao 5, fala da maldade da humanidade nos últimos dias. Gostaria que você observasse comigo esses textos, porque ele é muito interessante. Nós precisamos entender e saber essas coisas, porque estamos vivendo a última hora.
E muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas com esse tipo de comportamento. E se você não atentar, se você realmente não tiver a palavra, você desanima. A sua fé, ela é abalada. Então, a Bíblia diz assim, no capítulo 1 até o versículo 5, ele fala do tipo de pessoas. E eu gostaria, não vou voltar ao texto porque nós já lemos aqui, mas eu gostaria de, se der tempo, de falar de todos os tópicos, porque aqui Paulo apresenta 18 tópicos do tipo de pessoas que sobreviveriam nos últimos dias. E eu fiquei bastante assim, estarrecida, e eu falei, Senhor, quanto desafio nós enfrentamos. A apostasia, ela está como se fosse uma gangrena. Ela está enraizada, introduzida na humanidade. E se a noiva de Cristo não se atentar, eu quero te dar um alerta nessa noite. Se você não se despertar hoje para a palavra de Deus, você pode ser presa fácil e deixar-se ser levada pelas coisas que estão acontecendo. E Paulo, ele fala, a Timóteo, de muitos tipos de pessoas. Ele começa, o primeiro tópico, gostaria que você observasse comigo, pode passar aqui, a partir do versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e por aí vai. Eu gostaria de falar com você no primeiro tópico. O que é uma pessoa amante de si mesma? Ela mostra para os outros uma realidade que não é dela. Ela foge a ser quem não é. Mostra ser feliz e realizada para os outros, mas no seu interior é vazia e amargurada. Uma pessoa que ela é amante, que ela entrega a si própria, ela mostra o quê? Uma realidade. Ela chega diante de um grupo, todo mundo olha para ela e diz assim, poxa, fulano é tão feliz, olha, eu queria ser, até falar assim, eu queria ser igual fulano. Ela tenta mostrar aquilo que ela não é para os outros. Ela tem essa preocupação, porque ela vive uma vida de quê? De aparência. Mas na verdade, nos bastidores, essa pessoa é vazia no seu interior e ela é amargurada. Uma pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Por quê? Porque dentro do seu interior, quem está sentado? Ela mesma. Porque ela é uma pessoa que ela vive uma mentira. É você. Sempre de tudo é ela. Ou seja, eu mostro uma coisa, eu sou assim, ela pinta um quadro para as pessoas, mas lá nos bastidores ela é vazia, amargurada. Esse tipo de pessoa, ela não é capaz de gerar nada para ninguém. E ela se engana, sabe por quê? Porque ela acha que as pessoas não percebem isso. Mas é perceptível. Uma pessoa vazia, você percebe. Uma pessoa que vive de aparência, egoísta, você percebe. Você percebe, então ela acha que ela pode enganar, mas não. Então ela mostra uma coisa que ela não é, uma pessoa amargurada. Então cuidado. Cuidado para você não ser levado por esse tipo, de coisa. Para você não se tornar uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que vive de aparência. É uma alerta para nós. Paulo, ele diz a Timóteo, existem pessoas dessa forma. Existem pessoas desse jeito. E nós, quando observamos a palavra, nós temos que nos atentar para não tomar esse tipo de comportamento nas nossas vidas. Eu não posso ter uma vida de aparência. Eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Eu não posso chegar aqui e mostrar que sou a Mulher Maravilha, sendo que eu sou uma pessoa infeliz, amargurada, só para dizer, só para você, olha, tá vendo uma fulana? Ela quer um elogio, ela quer passar uma imagem que ela não é. Então, cuidado, é um alerta para mim e para você. Segundo tópico, é uma pessoa avarenta. Ali, ó, avarenta. Não é uma pessoa avarenta. Quem é um avarento? Como ele se comporta? Uma pessoa avarenta, ele tem um desejo
moderado, incontrolável de adquirir e acumular riquezas. Ele tem um apego excessivo a dinheiro e a bens materiais. Falta de generosidade, ele é mesquinho. Ou seja, essa pessoa ela vive em função do dinheiro. Ele tem um desejo incontrolável. Ele quer ter muito dinheiro. E ele quer para ele, só para ele. Mulher de Nó, grande exemplo. Nós vemos também que o jovem rico, né? Jovem rico. Ele tem um apego, ele quer muitos bens, ele acumula riqueza para ele, mas é só para ele. Mas ele não é generoso, ele tem muito, mas ele é uma pessoa mesquinha. Ele não abre a mão por nada. Ele não tem uma riqueza enorme, ele é apegado. Ele é apegado. Vamos abrir uma campanha aqui, vamos fazer aqui. Não, o que eu tenho é para mim, eu lutei muito, eu não vou dar não. Deus me conhece, Deus ele sabe, eu não estou mentindo, é para mim mesmo. É para ele mesmo. Então ele não é generoso. Vamos ver a atitude do avarento? Ele se aproveita da bondade alheia para economizar. Ele se aproveita da bondade alheia para economizar. Ele incentiva os outros a dar. Ele manipula as pessoas para dar, mas ele mesmo economiza. Ele não solta a mão. Mas ele se aproveita da bondade. Fulano é bom de dar, ele cola com fulano. Fulano, ó, você tem que abrir a mão. A gente fez aqui, ó, você chega, ajuda aqui. Aí a pessoa que ela é boa, ela solta a mão, ela dá. Mas ele mesmo dá nem tchau. É isso aí. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Esse é o avarento. Eu tenho esse óculos aqui, eu comprei, mas de uma vez já vou trocar. Vou trocar porque eu acho que tem que ser um melhor, tem uns modelitos ali. Ele tem uma casa, ele conquistou uma casa, ele conquistou um celular. Foi falado aqui muito na escola bíblica dominical. Ele não está satisfeito, aquilo não é bastante para ele. Ele está sempre em busca de bens materiais, de coisas para a vida dele. Ele quer hoje, ele quer amanhã, e ele vai fazer de tudo. Ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele não vai pedir esforço para buscar as coisas materiais para ele, mas ele retém. Ele é muito atraído por coisas materiais e ele não valoriza as coisas boas da vida, aquelas que não podem ser compradas por dinheiro. Ele não valoriza, né? Às vezes tem uma comunhão, tem que estar todo mundo junto em comunhão, ele não vai valorizar nada disso. O que importa para ele é o dinheiro. As coisas que não podem ser compradas, né? A comunhão, o amor, a alegria, você está perto. Às vezes ele nem vai se reunir com a família, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que botar dinheiro. Se eu for lá na casa do fulano, eu vou ter que dar dinheiro, eu vou ter que ajudar nas compras, eu vou ter que comprar um refrigerante. Então eu não vou não. Então ele não valoriza as coisas boas. Se eu for na casa do fulano, ele vai me pedir. Então eu nem vou lá. Porque isso aí é comigo, tem gente que gosta de pedir, então ele passa a distância. Então ele deixa de valorizar as coisas boas da vida, né? O afeto, às vezes você ajudar alguém, você vê a alegria de uma pessoa, é uma coisa muito valiosa. Às vezes você ajuda alguém, você pode fazer, você ajuda, e você vê, então isso é uma coisa que não pode ser comprada com dinheiro. Mas ele guarda tudo, ele tem, ele pode, mas ele é uma pessoa avarenta. Então, o avarento, ele não agrada a Deus. Então, tome muito cuidado quando você adquirir o seu dinheiro, você tiver os seus bens, como você está se comportando diante das coisas materiais. Se você dá mais valor às coisas materiais do que a pessoa, do que as coisas de Deus. Porque Deus, ele dá para nós as riquezas, os bens, para dividir. Lembra a igreja de Atos Apóstolos? Que eles tinham tudo em comum e eles repartiam. Deus, ele sempre nos ensinou o quê? A repartir. Às vezes, eu vou falar mais, não é só de dinheiro. Às vezes ele pode ajudar, ele pode abençoar alguém. Ele tem algo que ele sabe fazer. Ele pode fazer, mas ele é mesquinho, ele não faz. Ele retém até o talento que ele tem, até aquilo que ele é. Ele pode ajudar na obra, mas ele não faz. Ele retém tudo. Ele retém dinheiro, ele retém talento, ele retém
orgulho no ego do homem. É por isso que nós temos que banir essas práticas das nossas vidas. E eu vou dizer, a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar o caráter do homem, para tirar isso. Aleluia. Então o avarento, ele não agrada a Deus. E ele fala também da pessoa presunçosa. E quem é esse presunçoso? De 2 Timóteo. É aquele ou aquela pessoa que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz. Ele é mais do que as pessoas. A vida do presunçoso é aquela que apresenta um orgulho de si mesmo de forma exagerada. Para essa pessoa, tudo que ela faz é grandioso, né? Falta nela o que é? A humildade. Então, ele é tudo mais. Ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ele sabe de tudo. Ele é uma pessoa que tudo dele é melhor. Então, ele tem uma falta de humildade. Ele não dá nem a oportunidade para o próximo expor o que ele sabe, o que ele tem. Não. Se ele está numa roda, se ele está no meio, assim, numa comunhão na igreja, tudo dele tem que ser tudo dele. Tudo que ele faz, ele tem que dar palpite em tudo, ele tem que colocar. Se não tiver, também não serve. Então ele é uma pessoa presunçosa. E isso atrapalha muito, irmãos. Eu não posso ser uma pessoa que eu trago tudo para mim. Eu não reparto as coisas das pessoas. Eu não posso ser dessa forma. Então o presunçoso, ele também é uma pessoa que precisa ser liberta por Cristo. E Paulo, ele continua dizendo a Timóteo para tomar cuidado. Olha, Timóteo, está vendo? Vai surgir pessoas amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. E como é que você lida com isso? Se você não tiver um discernimento da palavra de Deus e não se fortalecer na graça, você até perde, como você está perto de pessoas assim. É por isso que você vai ver muitos conflitos na casa de Deus. Muitas pessoas que não conseguem se estabelecer no corpo de Cristo. Porque existem muitos obstáculos diante dela que elas precisam ser limpas pela palavra. Elas precisam largar isso. Ela veio lá do mundo dessa forma. Se eu era presunçosa no mundo, se eu achava que tudo meu era bom, eu me achava melhor de tudo, quando eu entro na casa do Senhor, eu tenho que largar isso para trás. Porque isso no corpo de Cristo não funciona. E Jesus, ele separa. Não funciona. Não tem como. A Bíblia vai dizer lá em Amós, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Não tem como andar. O outro, sempre o outro. Sempre o outro melhor. E o próximo, ele fala do soberbo. Soberbo. Quem é esse soberbo? É um indivíduo orgulhoso, altivo, que está dominado pela arrogância, sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. O soberbo autêntico, eu quero falar um pouquinho desse soberbo autêntico. Ele é autoconfiante ao pensamento positivo e ao ganho de conhecimento. O soberbo é aquela pessoa que tem um certo conhecimento adquirido. Ele sabe de algumas coisas porque ele estudou. Então ele se apega a isso para quê? Para se achar melhor do que os outros. Ele é uma pessoa que é arrogante. Ele tem um sentimento de superioridade. Quando ele vai conversar, ele já conversa com você assim, ó. Ele já toma uma posição. Uma posição de professor do eu sou superior porque eu tenho mais conhecimento, eu tenho conhecimento na área, eu domino essa área. Então ele já chega com aquela arrogância. Ele já chega colocando você, ele tira você de todas as formas. Coloca você de lá, tipo assim, ó, com você eu não quero nem conversa porque você não domina o assunto. Ele não é humilde. O soberbo, ele é altivo, ele é pomposo. Aonde ele chega, ele tem pompa. Ele se acha. Mas o Senhor, ele abate todo soberbo. Amém? O nosso Deus, a palavra de Deus que é viva, poderosa, ela abate o soberbo. Aquele que se ensoberbece, ele será abatido por Deus. Porque Satanás,
leva o discurso, uma sabedoria diabólica. Sabe? Eu ser igual a Deus. Eu vou ser igual. O soberbo, aquela pessoa que tem aquele ar de superioridade, ele quer sentar numa cadeira que não é dele, porque todo conhecimento, toda sabedoria, ela vem de Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para ele, por isso que você não pode julgar. Por quê? Porque você acha que você é conhecedor. Às vezes quando você fala do próximo, ou quando você julga alguém, você se acha conhecedor. Então cuidado. Você acha que você pode falar, porque você acha que tem conhecimento. Você pode se colocar numa pompa e falar. Sendo que quando você se julga superior e você se acha porque você tem um conhecimento, você desagrada a Deus. Porque toda a sabedoria, todo conhecimento emana da glória, emana do Senhor. A Ele pertence todo saber, toda sabedoria. Então eu não posso me comportar dessa forma. E o pastor colocou aqui, muito bem colocado, muito bem, ele trouxe para nós que Eva, ela tentou o quê? Ser igual a Deus. Ela desejou o fruto que era bom para dar, o conhecimento. Tiago 3,17 fala assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada. Tiago 3,17: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ou seja, a pessoa arrogante, que ela é soberba, ela tem o intuito de diminuir a pessoa. Só que a sabedoria de Deus, ela vem cheia de qualidades. Qualidades boas, que edifica, que levanta a pessoa. E a sabedoria que vem de Deus, ele fala também sobre o 13, obras em mansidão e sabedoria. Mansidão. Existe a pessoa que a verdadeira sabedoria, ela expressa mansidão, considera as pessoas. A outra não, a outra é uma pisar, é menosprezar. Quando a pessoa ela vai falar não com lado de menosprezar e nem de colocar a pessoa, né, inferior a ela. Ela vai ter uma sabedoria, uma mansidão, né, e aquela sabedoria ela vai trazer algum tipo de fruto para a pessoa. Ela vai chamar a atenção da pessoa, ela vai ensinar. Só que você vai ver fruto, porque ela vem com humildade. Porque as coisas de Deus, irmãos, são coisas que edificam, não que destroem. Então a pessoa que se ensoberbece, a pessoa que cresce, que ela é altiva, ela sai pisando em todo mundo e ela não quer saber, ela é arrogante. Então todo soberbo, ele é batido por Deus. Então cuidado. Até mesmo eu estava vendo aqui essa questão do soberbo dentro de casa. Às vezes quando você vai repreender o seu filho, seu marido ou sua esposa, quando você vai lidar, nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes você vai falar com ar de soberba. Você vai se achar assim: eu sou, né, a sua mãe, ou eu sou o seu pai, ou eu sou, né, eu tenho um poder sobre você, então eu posso falar com você dessa forma. Não. Nós vamos ver hoje muitos lares sendo destruídos. Por quê? Porque há muita mãe, muito pai e muito filho soberbo. Na hora de conversar e de resolver problema, ele vai com ar de arrogância. E eu atentei muito para isso. Ele não é humilde na hora de falar quando a pessoa está errada. Ele não é humilde na hora de ensinar o filho, na hora de falar com o filho. Na hora de falar, né, com a mãe ou com o pai, a forma dele se dirigir não é uma forma humilde. É uma forma que vai trazer uma certa destruição. Aí ele quer fruto. Se ele vai com o espírito destruidor e ele vai falar arrogante, ele vai se colocar: olha, eu sei, eu posso falar porque eu não faço o que você faz. Fazer o que o outro faz não significa que você seja melhor do que ele, porque você é pecador diante de Deus. Você não vale para nada. Com toda a sua habilidade, com todo o seu talento, com essa cara bonita que você tem, isso para Deus não significa nada, porque todos nós pecamos, todos nós somos como um trapo de imundícia. Quando o Senhor Jesus ele olha para mim e para você, ele precisa
pessoa blasfema? Ah, pastora, mas eu falo, eu sou de Cristo. Blasfemo é uma pessoa que ofende a divindade. Me chamou muita atenção nisso. Por quê? A pessoa que blasfema, ela ofende uma divindade. Deus, ele é santo. Tudo que você faz que ofende a Deus, você está blasfemando. Ele tem o quê? O comportamento dele. Ele insulta, né? Aquela pessoa também que insulta a religião ou tudo que é considerado sagrado. Ou seja, quando você peca voluntariamente, você está ofendendo a Deus. Você sabe que aquela prática vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E você, mesmo assim, você faz. Já viu pessoas assim dentro da igreja? Você fica até assim, caramba, mas o fulano que fala que é crente, ele fala que ele é uma pessoa que ele é obreiro, ele é uma pessoa seguidora de Cristo, mas o que ele faz está errado. Se você ofende, se você, né, entristece o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa que você está blasfemando. Amém? A blasfêmia está intimamente ligada ao que a pessoa fala. Ela profere palavras de blasfêmia, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, há pessoas que caluniam, elas falam de alguém, calúnias, mentiras, né, palavras de ofensa a Deus. E muitas das vezes a gente vê aí, né, até muitas músicas hoje, né, dia, que as pessoas não têm um pingo de escrúpulo, e as pessoas elas usam para blasfemar, e às vezes você vai ver, né, pessoas hoje aí na mídia dizendo ser crente, pessoa que mesma hora ela está dizendo palavras que ofendem a Cristo, elas dizem ser crente. Isso é bem complicado. Desobediente a pais e mães. Desobediente a pais e mães. Uma pessoa que é desobediente significa o quê? Que ela não está cumprindo as leis propostas dentro do lar. Uma lei que seu pai colocou, que sua mãe colocou, quando você não cumpre essa lei estabelecida pelo seu pai, pela sua mãe, que é proposta dentro de casa, você é considerado um filho desobediente. Ou seja, ele tem um comportamento contrário à orientação dos pais. O pai diz que ele não pode se comportar e fazer certas coisas, ele faz a si mesmo. E uma coisa também que eu coloquei aqui, maldizer, falar mal dos pais, amaldiçoar os pais, falar mal do seu pai, da sua mãe, isso também é desobedecer. Então, eu estava me lembrando que quando eu era pequena, meu pai sempre foi uma pessoa que estabeleceu leis dentro de casa. E ele cumpria a risca o que ele falava. Se ele dizia assim para nós: olha, eu quero que você 6 horas, nós tínhamos um horário que tinha que estar todos dentro de casa. Nós podíamos brincar na rua, mas só ir para a rua depois que fizesse todas as tarefas. Primeiro, colocar água para dentro de casa, fazer o almoço, cumprir as tarefas escolares. Aí então você podia ir para a rua, mas você tinha um horário para chegar. Se meu pai chegasse em casa e a comida não estivesse pronta, eu era responsável para ajudar lá a cozinhar e ajudar a arrumar a casa, ele ficava quieto, mas era certo que a punição ela viria. Aonde você estava? Eu fui brincar. Eu estava muito cansado, então eu estudei com coisa e fui dormir. Ele ficava quieto. Mas depois a punição ela vinha. Teve uma vez, eu estava até lembrando disso lá em casa, conversando com meu esposo, com meu filho, que eu não me lembro bem o que eu fiz. Meu pai ficou aguardando. Meu pai, ele viu, ele não gostou, esperou 2 meses. Meu pai era uma pessoa que ele fazia expulsão. De 2 em 2 meses ele fazia expulsão. De 2 em 2 meses ele no bairro, todo mundo conhecia ele, fazia expulsão. Então a expulsão era tudo para mim, porque ia todos os colegas da rua, era um momento de distração, de lazer, muito bom, porque juntava muitas pessoas ali no bairro. Quando chegou naquele dia, ele deixou eu acordar às 2 horas da manhã, arrumar a mochila. Minha mãe fez a comida, que era naquela época, os farofeiros, né?
que arrumava ali farofa, botava ali, fazia um pano, botava farofa, levava. Estava todo mundo alegre, os meus colegas fazendo bagunça na rua. Quando chegou na hora de todo mundo sair, ele me chamou e falou assim: vem cá, você não vai. Eu fiquei gelada. Pai, mas o que eu fiz? Eu não fiz, eu já havia esquecido o que eu tinha feito, mas ele não esqueceu. Ele falou: lembra, naquele dia tal, que você me desobedeceu? Todo mundo vai para a excursão, mas você não vai. Aí ele virou para minha mãe, porque minha mãe deixou fazer, que às vezes a mãe ela dá um jeitinho, ela passa por cima da ordem do pai, e dá um jeitinho, e deixa o filho fazer. Aí ele falou assim: Tereza, você também não vai, porque você deixou ela fazer. Então ficou eu e minha mãe em casa. Gente, naquele dia eu chorei tanto. Eu chorei até eles voltarem para a excursão. A minha cara ficou desse tamanho. Eu nunca mais desobedeci meu pai. Porque antigamente os pais era mais severo. Meu pai, ele era uma pessoa de uma palavra só. Ele falava uma vez só. Não pode, não adiantava insistir. Não vai, acabou. E ele falava sempre assim: eu vou cumprir o que eu determinei. Então, quando você não se comporta como seu pai ou sua mãe quer, você é um filho desobediente. Então, nesses últimos dias, nós estamos vendo uma geração totalmente perdida. Há uma diferença. Hoje nós estamos vendo jovens, crianças pequenininhas, que hoje elas falam com os pais de uma maneira que, pelo amor de Deus, antigamente nós éramos criados, educados com olhar. A meu pai, a minha mãe, minha avó, eles olhavam, eles já sabiam, abaixavam a cabeça até para pedir bênção, né? Os adolescentes, os jovens, as crianças, até para pedir bênção para o meu pai. A gente ficava diante dele, via a cara dele quando ele olhava, e ele fazia assim, balançava a cabeça e falava: sua bênção, pai. Ele: Deus te abençoe. Havia um respeito, havia uma coisa saudável dentro das famílias, havia um princípio estabelecido dentro das casas. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde nós vemos criança de 9 anos, de 10 anos, sai, volta a hora que quer, faz o que quer dentro de casa. Adolescentes, jovens, desobedientes. Nós vamos ver que muitos jovens hoje não desceram à sepultura. Por quê? Não obedece o que o pai e a mãe falam. Ele acha que pode. O pai e a mãe, ela tem experiência, ele sabe como é o mundo lá fora, você não. Ele sabe, ele tem experiência, que ele pode falar para você, e muitas das vezes ele requer uma atitude mais severa porque ele está te protegendo, mas o filho muitas das vezes ele não entende. Ele acha: poxa, minha mãe ela é muito enérgica, o meu pai é muito enérgico, eu vou viver minha vida trancada dentro de casa, eu não posso sair, eu não posso me divertir. Eu vou dizer uma coisa: muitas coisas, muitos jovens, eu conheci, a maioria das minhas amigas estão colhendo uma vida muito dura porque foram desobediência aos seus pais. Elas tinham liberdade para fazer o que elas queriam, elas não tinham limites, e hoje estão pagando um alto preço. Então, nos últimos dias sobreviveriam pessoas desobedientes aos seus pais, que não iriam dar ouvido, às vezes fazem escondido. A minha mãe falou: eu vou fazer escondido. Ela não está vendo, mas Deus está vendo. Pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem o bem que alguém faz para ela, não valorizam bênçãos que recebeu, nem agradece. Ao invés disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. Ela sempre vê problema. Em tudo. Ela não, às vezes a pessoa ela dá alguma coisa para ela, ela faz um bem, ela não consegue nem enxergar aquilo. Ah, ele não fez nada que tem obrigação. A pior coisa que tem é a pessoa ingrata. A pior coisa que tem é a pessoa que não sabe agradecer. Às vezes ela ganhou uma coisinha pequenininha, ela não agradece. Ela recebe aquilo com desdém. Ela não valoriza as coisas que vêm, as bênçãos que vêm. É muito triste isso.
falou, é tudo que transgride as regras sagradas e que se torna contrário a respeito, né, do que é devido, às coisas divinas. Ele é estranho, alheio às coisas, né? Ele é alheio às coisas. É uma pessoa que ele é estranho. Você percebe que aquela pessoa, ela não se encaixa ali. E fala também aquela pessoa que não tem afeto natural, ela não é afeiçoada a ninguém. É uma pessoa que ela não se afeiçoa a amigos, ela não se afeiçoa a pai, a mãe, a ninguém. Ela é indiferente a todo mundo. Ela não consegue ter um pingo de misericórdia, de afeto, de amor. Ela não expressa nada. Pessoa fria. O irreconciliável é aquelas pessoas que ninguém consegue conversar com ela. Não é possível trazer a sua opinião sobre qualquer assunto. É a pessoa que, quando você vai falar com ela, ela não deixa nem você falar. Você não consegue dar uma opinião, você não consegue conversar e nem colocar o que você pensa, o que você acha. A pessoa é irreconciliável, ela já tem uma opinião formada de tudo. Uma pessoa dura. Ela já estabeleceu ali um padrão para a vida dela e ela é uma pessoa que ela não consegue trazer uma paz, uma harmonia. Sem misericórdia. Sem misericórdia. E aonde ele está, ele não consegue instalar a paz, nem a harmonia. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem conversa. Não tem treva. É sempre guerra. É sempre guerra. Tudo com ele, não quero nem ouvir. Quero nem ouvir. Ele não quer nem falar. Tudo com ele já tem que ser assim. Eu já estabeleci isso aqui. Então, aonde ele está, sempre há desarmonia. Sempre há confusão. Já é o versículo 3. Isso aí. Pode passar. Já é o 3. Sem afeto natural, eu falei, irreconciliados. Não os irreconciliados. Eu estou no topo agora dos irreconciliados. Ele é uma pessoa que ele não consegue restaurar a paz. Poderíamos colocar nessa classe reconciliada para as pessoas que não liberam perdão. Também. São devagar. Ele não libera, ele já tem uma opinião formada dele. Uma pessoa dura, né? Uma pessoa caluniadora. Ele acusa alguém publicamente de um crime. Ele maldiz, ele faz falsas acusações sobre alguém, né? E ele desonra e ofende a pessoa. Então nós temos que tomar cuidado. O grego é diabo. Olha aí, ele é um diabo. É o caluniador. É o caluniador. Uma pessoa que levanta um falso contra você. Uma pessoa que fala coisas que não é verdade sobre uma pessoa. E isso pode destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito grave. Ué, pastor, mas isso está no meio do corpo de Cristo? Isso está no meio da igreja? Ah, o joio é o trigo. Existe aquela pessoa. É coisa humana. Então eu vou dizer uma coisa. Nós temos que tomar cuidado com aquelas pessoas que são caluniadoras. Com aquelas pessoas que levantam falso. Nós temos que apurar. Nós não podemos trazer uma sentença sem saber se aquilo é verdadeiro. Isso é muito sério. Quantas pessoas hoje estão destruídas porque levantaram falsos e mentiras sobre ela publicamente, e as pessoas, elas foram envergonhadas publicamente, e a vida delas, a índole dela foi manchada por causa de uma pessoa que é o diabo, uma pessoa que não consegue guardar a língua na boca, uma pessoa que calunia. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque isso é grave diante de Deus. Intemperantes, falta de controle próprio em relação às paixões carnais, impulso sexual, glutonaria. É aquela pessoa que extravasa na carne, aquela pessoa que ela não consegue ter um controle quando se fala de coisas, né, na área sexual, carnal, na glutonaria. Ela extravasa mesmo.
ela é uma pessoa que ela tem esse defeito. Ah, mas é crente, ela está ali, ela vai na igreja, ela carrega a Bíblia, ela é batizada, ela toma ceia, mas infelizmente existe esse tipo de pessoa que eles têm um impulso, uma falta de controle nessa área aí. Então são pessoas intemperantes, são imorais. Então nós temos que tomar cuidado. Por que eu estou trazendo isso aqui para a igreja? Que nós convivemos com classe de pessoas assim, e hoje nós vamos observar que se você não tomar cuidado, você pode ser o quê? Afetado por esse tipo de pessoas que tem esse comportamento. Poxa, mas como é que pode? Ah, eu estou dentro da igreja, estou vendo a pessoa ter esse tipo, eu vou sair de lá. Não, irmão. Na época de Timóteo, de Paulo, ele já estava alertando a Timóteo, porque ele vai encontrar pessoas assim. E nós temos que tomar cuidado, não deixar ser levado por esse tipo de pessoas. Pessoas cruéis, que expressam maldade. É uma pessoa tirana, uma pessoa que ela é inclinada para o mal. Ele maltrata, ele atormenta. É uma pessoa desumana, uma pessoa que traz tormento, uma pessoa desumana, uma pessoa que ele é incapaz de perdoar. É uma pessoa cruel. Você já viu pessoas assim, pessoa dura? Caramba, fulano é tão duro, fulano é tão pesado. É uma pessoa que é implacável no que faz, e ele atormenta, ele traz tormento. Então, ele é indomável. Ele é uma pessoa tão pesada que ninguém toma ele. Rancorosa, né? Feroz, ele é impetuoso no que faz. Todo mundo tem medo. Aí eu vou dizer para você, como é que você vai ser crente se você se depara numa igreja, num lugar onde tem pessoas assim? Você vai desistir? Você vai sair? Você vai desanimar? Você vai largar? Olha o desafio que o líder tem. Olha o desafio que você foi chamado para trabalhar na seara do Senhor, de se deparar com pessoas dessa forma. Como é que vai ser o seu comportamento? Você tem que ser diferente e manter firme a sua fé. Como Paulo orienta Timóteo, que ele iria pastorear pessoas dessa forma, e ele ia liderar pessoas dessa forma, você também não vai ser diferente. Então você precisa ser o quê? Fiel e idôneo. Você precisa ter maturidade. Se você não for uma pessoa madura e não for fiel, você vai junto com essas pessoas. Porque elas são dessa forma e elas contaminam. E ela arrasta. Porque nós somos influenciados. Você tem o poder de influenciar pessoas. Então nós temos que nos privar dessas coisas, sem amor para com os bons. Traidores. A pessoa que trai, ela oferece perigo, mas não demonstra ou aparenta. Ele é um enganador. É aquela pessoa que ele oferece, ele tem uma aparência de enganador, de traidor. Ele não demonstra aquilo que faz. Ele faz pelos bastidores. E eu vou dizer para você, sempre quem trai é o amigo, é quem faz tudo. E aquela pessoa não aparenta o que ela faz. Muitas das vezes ela está te difamando, ela está te manchando, ela está te traindo, ela está fazendo coisas que desagradam o nome do Senhor. Pessoa obstinada é uma pessoa que insiste, que tem objetivos claros e que não desiste de alcançar. Ser obstinado é agarrar firmemente uma ideia, mesmo que ela esteja errada. É uma pessoa obstinada. Ela sabe que aquela ideia dela é errada, mas ela agarra aquilo com empenho. Ela é uma pessoa que ela tem isso dentro dela, ela se apega. Ela não está aberta, você está dizendo, está mostrando ali na Bíblia. E a pessoa é obstinada, ela agarra aquilo. E é uma ideia errada, mas ela se apega àquilo. E uma pessoa orgulhosa, nós falamos aqui, que ostenta suas próprias qualidades, que age de modo indiferente e se sente superior. É uma pessoa que mostra altivez, arrogância e se mostra superior, que está com razão. A pessoa orgulhosa,
ela ostenta as suas próprias qualidades. Ela ostenta isso. Uma pessoa se incha, ela se engorda, ela está toda inchada. E isso é perigoso, porque o orgulho, ele é como se fosse um câncer na vida do ser humano. A pessoa orgulhosa, a pessoa que ela se acha, é uma pessoa que nunca ela vai poder experimentar o melhor de Deus na sua vida. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, irmão, tem que estar acima até de mim mesmo, até daquilo que eu sou. Deus, ele tem que estar acima de tudo, de todo, até de mim. Tem pessoas que se amam tanto, 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 tanto. Ela é tão orgulhosa que ela chega a ser inchada. Ela chega a parecer até um balão. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Por quê? Porque a apostasia, a frieza espiritual, ela já se encontra em nosso meio. Paulo já alertava Timóteo acerca dessas coisas. E ele fala, a partir do capítulo 6, até o versículo 9, de comportamento dos impostores. A pessoa que é impostora, ela se infiltra, e ele diz que ele se infiltra, se introduz nas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O impostor, aquele que não é de Deus, ele se introduz nas casas, nas igrejas, ele se coloca no meio, ele ensina, ele leva ensinamento, e ele leva cativo as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Olha como é perigoso. Ele é uma pessoa que ele se infiltra, ele leva cativo essas pessoas que não são convertidas, e está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ele está sempre na igreja, ele está ouvindo a escola bíblica, ele ouve os ensinamentos, ele está sempre aprendendo, mas ele não chega ao conhecimento da verdade. Não, o versículo diz assim: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então a pessoa nunca chega a Deus porque ela está bem confortável no seu verdade, Na vida que ela vive. Então ela nunca pode ser chegada a Deus, mas ela está sempre aprendendo. Olha como é que as coisas são sutis. Aí eu vou dizer uma coisa: cuidado com as internets. Cuidado com o tipo de ensinamento que você está tendo por aí. Cuidado com o tipo de alimento que você vai adquirindo aqui e ali, que está fora do contexto. Por quê? Porque os impostores estão introduzidos nas igrejas, estão por aí. O impostor, aquilo que não é verdadeiro, ele é falso, ele é um falso obreiro, é uma pessoa que está trazendo veneno, que vai te matar espiritualmente. E às vezes você vai porque aquilo te agrada, aquilo é confortável para você. As mulheres nécias, que são levadas, que são carregadas, elas estão o quê? Em pecados, estão na consciência. São pessoas que vivem em pecado, então eles são levados por esses opositores, por essas pessoas falsas. Por quê? Porque falam o que elas querem ouvir. Porque é confortável. A igreja ali é boa. Não aperta a mente, não chama atenção, não disciplina. Ali o pastor é legal, aquele pregador é maneiro pra caramba, ele me faz sorrir, ele me faz sentir confortável. Cuidado com as coisas que estão surgindo. Por quê? Eles estão introduzidos nas casas. Hoje o celular é uma arma que você pode abrir mensagem ali. Esse negócio de Cristo em casa, as pessoas não estão em comunhão, e ela sabe, vai ouvir uma mensagem aqui, outra aqui, e ela vai adquirindo, comendo tudo que dá. Se você come qualquer tipo de comida, você vai ter colesterol alto, você vai ter pressão alta e você vai morrer. Na vida espiritual não é diferente. Se você come qualquer coisa, você vai ter manias pecaminosas que vai te levar para a morte eterna. Então cuidado com o que você ouve por aí. Isso é muito perigoso. Então ele fala do versículo 6 ao versículo 10. Ele fala, ao versículo 9, ele fala
dos impostores que estariam no meio da igreja. E do versículo 10 ao versículo 13, Paulo, ele fala a Timóteo, ele testifica de Timóteo, ele diz para ele: Timóteo, me segue. Porque Paulo, ele tinha um exemplo de vida. Me chamou muita atenção isso aqui. Por quê? Porque Paulo, ele fala assim, ó: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, o que era o que Paulo pregava. Paulo era um obreiro sério, era um obreiro, um grande homem de Deus. E ele fala: olha, Timóteo, as perseguições, as aflições, das quais lhe aconteceram, ele conta a sua experiência. E ele fala: olha, você me segue. E ali ele fala: você me copia. Porque se hoje nós não tivermos pastores, pessoas, líderes a ser seguidos, o que vai ser da igreja? Foi até abordado isso aqui domingo na escola bíblica dominical. O que nós vamos fazer se muitas das vezes o líder, o pastor, ele não é uma pessoa ortodoxa, uma pessoa que segue a Bíblia? Por isso que você precisa ter um discernimento. Mas se ele é uma pessoa seguidora da palavra, ele prega a sã doutrina, ele é fiel, ele é uma pessoa que ele é verdadeiro naquilo que ele diz, na palavra de Deus, a esse você deve seguir. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, tu, porém, tem me seguido. Quando ele vai dizer também: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele sabia em quem ele acreditava, a quem ele estava servindo. Isso é muito importante. E nós vamos ver aqui que a partir do capítulo 14 até o versículo 17, tu, porém, ele diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ele está falando aqui da palavra, de que foste inteiramente, e do que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo estava dizendo o seguinte: Timóteo, a palavra de Deus, ela tem autoridade, ela é inspirada. Sabe para quê? Para você ensinar, para você, aleluia, para você repreender. Não se aparta da Bíblia. Eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite, principalmente aos líderes e obreiros: não deixe de ensinar o que a Bíblia diz. Não negocie a palavra por nada, nem por evento, por coisas que vai agradar as pessoas. Porque ele está dizendo ao Timóteo: a palavra de Deus, ela é a autoridade para combater essas coisas. Aí você vai ter o quê? Uma igreja fortalecida. A ideia muito errada de muitos líderes hoje: eu preciso encher, eu preciso de muita gente. Mas eu vou dizer uma coisa: são poucos, porque Deus conhece que são seus. Paulo, ele dizia que eu sofro pela igreja de Cristo, que são poucos. Então não se aparte da Bíblia. Muitas igrejas hoje estão tirando a palavra dos templos. Por quê? Para encher a igreja. Porque sabe, se corrigir, se repreender, se instruir, as pessoas vão embora. Porque as pessoas querem viver no seu próprio prazer. As pessoas querem viver dentro da sua própria vontade. Então, se ele pegar a Bíblia e usar, poucos ficarão. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: estamos vivendo tempos difíceis. Por isso que eu louvo a Deus que essa igreja, ela tem uma preocupação com a palavra. Porque a palavra, ela não pode se afastar do tempo. Ela é a espada do Espírito. É ela que vai contra tudo isso que foi falado aqui. Ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. A palavra, ela vai libertar você das práticas erradas. A palavra, ela vai te limpar, ela vai te purificar. Ela vai te trazer para perto de Deus. Ela não vai te colocar
chega ao conhecimento da verdade. A palavra, ela vai te colocar em comunhão com o Espírito Santo. A palavra, ela é fonte inesgotável. Aleluia. Aonde ela vai te purificar até a volta de Cristo. Ela vai te preparar, ela vai te adornar como uma noiva. Aí eu vou dizer uma coisa, como despertamento para todos vocês que entraram aqui. Vocês já viram uma noiva esperar o noivo triste, cabisbaixo, desanimado, apático? A noiva de Cristo, ela é alegre porque ela tem uma esperança. A noiva de Cristo, ela não é manchada pelo pecado. Ela tem uma esperança porque quem dá essa esperança é o Espírito Santo. Então nada pode parar a noiva de Cristo. Aí eu vou dizer, estamos vivendo num mundo aonde passamos ali hoje, perto de uma Assembleia de Deus ali, está numa faixa bem grande. Culto, né, contra a depressão e contra a ansiedade. Vamos trabalhar a depressão e a ansiedade. Eu estava pensando com minha esposa, estamos vivendo a era da depressão e da ansiedade. As pessoas têm se afastado disso aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui. Se você ler a Bíblia todo dia e tomar ela como estilo de vida para você ir orar e se limpar pela palavra, você não vai ter depressão nem ansiedade. Glória a Deus. Essas coisas não vão fazer parte de você e você não vai precisar fazer para libertar. Sabe por quê? Porque às vezes você vai no culto que vai falar sobre ansiedade e depressão. Você vai lá e você senta, você fica igual aquele boneco inflável, assim, ó. Tá no culto de depressão e ansiedade. Quando você sai dali, você fala assim, ó. Sabe quando tira o gás daquele boneco inflável que fica lá no posto? Ele cai no chão. Sabe por quê? Que me cura. Aleluia! É a palavra que cura. É a palavra que santifica. Olha o que Paulo falou. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, naquilo que é certo. E a palavra, ela te dá paz, ela te dá a certeza. A palavra, ela te vivifica, ela te coloca de pé. A palavra, ela te faz forte nesse mundo que está totalmente afastado de Deus. Esse mundo que quer nos engolir, que quer tirar a nossa coroa, a nossa esperança. Cuidado, igreja. Cuidado, noiva de Cristo, para você não se deixar enganar. Mas o mundo lá fora é melhor, meus colegas fazem isso, as minhas amigas, olha a vida dela é tão boa. Cuidado, isso é veneno para tirar a tua eternidade com Deus. Se volte à palavra, purifica a tua vida na verdade. Timóteo era um jovem pastor e ele tinha tudo isso com ele. Aí ele se colocou na obra e falou: eu vou trabalhar. Por isso nós vamos ver que esses homens, eles tinham alegria, eles sofriam. Hoje nós vamos ver pessoas trazendo a obra de Deus como um peso. A obra de Deus não é peso para ninguém. A obra de Deus não é peso para ninguém. Eu adquiri o que eu não tinha direito, que foi a salvação. Então eu vou dar para o meu irmão. Eu vou trabalhar em prol para que o meu irmão alcance a Cristo e seja salvo também. O que isso vai exigir? Vai exigir esforço, vai exigir renúncia. Você vai ter que renunciar tempo, esforço. Você vai ter que deixar muitas coisas. Para quê? Para levar as pessoas a Cristo. Então eu vou dizer uma coisa. Paulo lhe diz a Timóteo: sofre as aflições, Timóteo. Não corra delas, não. Sofre. Porque Deus não vai te dar nada além do que você possa suportar. Então, se você está de pé hoje, é porque o Senhor tem te colocado com saúde, com vida para sofrer, para levar a sua obra, para ganhar algo para Ele. Se sinta um privilegiado de ser um colaborador do reino. Porque aquele que é de Cristo, ele frutifica, ele dá fruto. Ele não é egoísta, ele não senta no banco da sua casa e ele vive a salvação só para ele. Ele quer compartilhar. Doa quem doer. Aconteça o que acontecer. Ainda que ele chore,
Pastora, qual foi essa mentira? Contaram para você que as coisas do mundo é melhor do que as coisas dentro da igreja. Isso é uma mentira do diabo. Sabe por quê? Porque o mundo ele vive de aparência. Como nós falamos aqui, ele aparenta ter uma alegria que ele não tem. Porque a minha Bíblia diz que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Aleluia! A minha Bíblia diz que a verdadeira paz está em Cristo Jesus. Ela não está em nada daqui. Aleluia! Glória a Deus. Aí eu vou dizer, contaram uma mentira para você, dizendo que você está vivendo igual um povo dentro da igreja, e que você gasta muito tempo fazendo a obra, e que você se doa muito para Deus. Eu vou dizer uma coisa: sinta-se privilegiado, amado, porque sofrer por amor a Cristo, sofrer as aflições é um privilégio. Sabe por quê? Eu não merecia a graça, mas ela foi estendida a mim pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, e hoje eu marcho em direção à santidade, e eu quero levar a palavra, doa quem doer, aconteça o que acontecer, eu vou me dar para Cristo. Aonde Ele me colocar, eu serei bênção, porque Ele te chamou para gerar. Você é um gerador de alma, você é um homem, uma mulher que veio aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: eu te chamei para uma grande obra, mas você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar aflições, mas eu sou contigo. Você tem a minha palavra, você tem a Bíblia, então é nela que você tem que estar enxertado, que você tem que estar seguro, porque é ela que vai te garantir a vitória em meio à apostasia nos últimos dias. Então cuidado, porque Satanás ele vai tentar de todas as formas, principalmente aqueles que são aquelas pessoas que aceitaram a Jesus agora, que são novos convertidos. O diabo está doidinho para tirar você da presença de Deus. O inimigo vai dizer muita coisa se você der ouvido, se você não ler a palavra, porque a palavra, o que acontece? Quando eu leio, todos os dias, Felipe, a gente colocou um propósito de ler a Bíblia todos os dias, pelo nosso momento, e ali, ele todo dia, mãe, a palavra de Deus é inesgotável, sempre algo de Deus. Quando você lê, quando você medita, mesmo que as atribulações, as tristezas, os momentos difíceis venham, você não escorrega, você não desiste, você está firme. Sabe por quê? Porque você acabou de ser gerado, você levantou da tua cama, você leu a Bíblia, e aquela palavra, ela está gerando, ela está gerando, ela está gerando, ela está gerando. Então vem a dificuldade, vem os problemas da vida, você é forte, você diz: eu não vou negociar a minha salvação, eu não vou negociar o meu ministério, eu não vou negociar o meu momento com Deus. Sabe por quê? Porque hoje veio para mim as adversidades, mas eu sou mais do que vencedora, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Então, que nós possamos estar preparados a cada dia. E coloca uma coisa dentro do teu coração hoje: pode uma noiva esperar o seu noivo triste, desanimada? É como um casamento, uma pessoa que vai se casar. Coloca assim, você pergunta para a noiva: está chegando o dia do teu casamento, aquela menina está assim, triste, cabisbaixa, porque ela não sente alegria com o noivo, ela não sente prazer, ela não conhece nem o noivo, ela está assim desanimada, porque não é aquilo que ela queria. Mas quando a noiva ela está apaixonada, ela fala assim: eu não vejo a hora de chegar o meu encontro com o meu noivo, eu não vejo a hora da cerimônia do casamento, eu não vejo a hora de estar com o meu noivo. Ela está alegre, mas tanta coisa, às vezes no casamento é tanta coisa que dá errado, é tanta coisa que vem para tentar entristecer você, mas mesmo assim você está alegre. Sabe por quê? Porque você é de Cristo, você é separado, você foi gerado, você é uma pessoa que você nasceu de novo. Então segura firme a tua coroa e permaneça em Cristo, lembrando que estamos vivendo tempos difíceis. Você vai olhar do lado e do outro, você vai ver pessoas desistindo, pessoas negando a fé, pessoas fraquejando. Deus falou comigo isso há 20 dias atrás. O Senhor falava comigo: minha filha, não se esmoreça, porque
você vai ver pessoas caindo de um lado, de outro, desistindo, desanimando. Pessoas que não têm tempo mais para a obra e às vezes vai sobrecarregar. Tudo isso você vai enfrentar. Às vezes vai sobrecarregar o obreiro porque as pessoas estão muito ocupadas. As pessoas não têm tempo. Às vezes você que está aqui, você vai ser sobrecarregado, mas sinta-se privilegiado. Aleluia! Sinta-se porque é galardão que você vai receber no céu. Deus está te concedendo a oportunidade de estar aqui. Muitas pessoas não querem ou não puderam estar. Muitas pessoas não conseguiram, mas você veio. Então você é um dos tais. Você decidiu no teu coração, não murmure. Faça com alegria. Tome o exemplo de Timóteo para a tua vida e cresça em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?